Talvez a coisa mais valiosa que um ser humano tenha seja o tempo, né? O tempo ele é uma coisa finita, ele não é algo que você vai ter de forma ilimitada, né? E o que que eu quero, por que que eu estou dizendo isso? Imagina você ter um determinado período de tempo da história de algum lugar que você vai ter o poder máximo daquela região na palma da sua mão. O que que você faria se você tivesse o poder máximo, sei lá, da sua cidade? Você já pensou nisso? O que é que você faria se você tivesse esse poder na sua mão? Por que eu estou perguntando isso? No século XII, mais ou menos ali uns 800 anos atrás, um duque da Baviera enfrentava um problema muito grande, que era o seguinte: os camponeses ficavam reclamando para o duque: Duque, nós queremos transportar os nossos mantimentos de um lado a outro do rio. Precisamos fazer isso. Sem uma ponte, a gente demora pelo menos 4 vezes o tempo para rodear o rio. Aí o Duque olhou para essa situação e pensou: bom, eu tenho recurso na minha mão, eu tenho o poder e eu tenho o tempo. O que é que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer essa ponte. Vou fazer uma ponte bacana, uma ponte ali de mais ou menos 350 metros de comprimento, né? De pedra. Isso a gente está falando no século XII, mais ou menos 1243, se não me falha a memória. E o Duque foi lá e fez a ponte. E aí os camponeses ficaram felizes, a população ficou feliz. Mas o tempo passou. 800 anos depois, a ponte continuou no mesmo lugar, servindo ao mesmo propósito, inteira. E 800 anos depois, as pessoas na mesma região ainda utilizam a mesma ponte até hoje. Porque em algum momento o Duque ele entendeu que, beleza, eu tenho recurso para fazer isso, eu tenho problema para resolver e eu tenho tempo para resolver. E ele foi lá e resolveu isso. Agora imagina se você tem o tempo, você tem o recurso, mas você desperdiça as oportunidades. E eu dou um exemplo disso. Aqui em Alagoas existe... se você quiser rasgar o litoral de ponta a ponta pela estrada, você não vai conseguir. Chegar um momento que você vai ter que fazer um desvio. Se não me falha a memória, na Barra de Santo Antônio, você vai ter que fazer um desvio, né? Para poder chegar até a Barra de Santo Antônio. E é algo em torno de... Você vai ter que fazer um desvio de mais ou menos uns 50 km. 50 km. Sendo que se tivesse uma ponte de 350 metros unindo um pequeno pedacinho do rio que tem ali na região, você iria, em vez de ter que percorrer 50 km de desvio, você só iria percorrer 12 km em linha reta. Ou seja, uma pequena ponte só resolveria muito tempo assim das pessoas. Ou seja, o que você iria gastar 1 hora para passar, 40 minutos para passar, talvez 30 minutos mais ou menos, você vai passar em 10, linha reta. Ou seja, uma pequena ponte na mesma distância para cumprir a mesma função, sabe? E imagina, você é o MDB, velho. Você é o MDB, vamos falar de política local agora. Você é o MDB. Você tem poder do Estado na palma da sua mão. E você joga fora tudo isso por conta de, sei lá, projetos individuais e pessoais e sei lá. Talvez eles só não saibam como fazer as coisas ou eles não tenham imaginação ou ideias para fazer as coisas. Então a tendência é eles serem superados, né? Inevitavelmente também. Bom, eu acredito que existem projetos e ideias que têm que ser feitas e que são óbvias de serem feitas e não envolvem ideologia necessariamente, sabe? Não envolve esquerda ou direita quando o assunto é construir a porcaria de uma ponte ou, sei lá, tentar colocar critérios objetivos para saneamento básico em Alagoas. Tipo, muitas coisas não são ideológicas, né? Às vezes as pessoas tentam transformar muito as coisas em ideológicas quando elas não são. E isso são alguns exemplos de coisas que elas não são, na verdade, né? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado dos devaneios aqui, dos pensamentos. Meu nome é Ronald Alves, eu sou o pré-candidato a deputado federal aqui em Alagoas e tamo junto, é nóis.